O biólogo e monge austríaco Gregor Mendel é considerado o pai da genética, pois foi um dos pioneiros a realizar estudos sobre a hereditariedade. Décadas após o trabalho de Mendel, surgiram novas teorias pelos cientistas Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Schmarck e o primeiro considerado pioneiro foi Hipócrates, que propôs a ideia de pangênese, a qual afirmava que todas as partes do organismo eram transmitidas no momento da reprodução. O outro pioneiro, considerado pioneiro, foi Aristóteles, que acreditava que existia algum material no sêmen produzido pelos pais que garantiam a transmissão de características. E o último, que foi considerado o pai da genética, ele fez os estudos com base em ervilhas. Sua teoria foi proposta antes mesmo de a estrutura e o funcionamento dos cromossomos serem conhecidas. Entretanto, Mendel compreendeu de uma maneira acertada os princípios básicos da hereditariedade. Mendel propôs duas leis: leis da segregação ou primeira lei de Mendel. Mendel admitiu que existiam fatores para cada característica e que eles segregam-se na formação dos gametas, nos quais ocorrem doses simples. Os fatores que Mendel descreve em seus resultados seriam, na realidade, os genes, dos quais se tem conhecimento atualmente. Lei da segregação independente, ou segunda lei de Mendel. Mendel admitiu ainda que os fatores para as duas ou mais características distribuem-se de forma independente para os gametas e combinam-se ao acaso. As duas leis de Mendel explicam, utilizando regras simples de probabilidade, as variações existentes na transmissão de algumas características. Além disso, elas serviram como base para a ampliação do conhecimento genético e propuseram a ideia de herança particulada, a qual demonstra que os pais passam adiante unidades herdáveis separadas, atualmente chamada de genes. Assim sendo, as leis de Mendel foram um ponto de partida para a genética moderna e a compreensão correta da hereditariedade. Teoria da seleção natural de Darwin. Charles Darwin, naturalista inglês, desenvolveu uma teoria evolutiva, que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Agora eu vou falar sobre o erro de Darwin em relação ao pai da genética, Gregor Mendel. O criador da teoria da seleção natural e da evolução das espécies poderia ter ido muito além da imensa contribuição que deu para o entendimento da vida na Terra. Charles Darwin chegou a fazer experimento com ervilhas iguais aos feitos por Gregor Mendel, que desvendou o funcionamento da hereditariedade e é considerado o pai da genética. Em sua teoria da evolução das espécies, Darwin já estabelecia o princípio de que as características herdadas pelos seres vivos de seus progenitores são selecionadas pelo ambiente. Assim, os mais bem adaptados prevalecem sobre os que enfrentam dificuldades de sobrevivência. Contudo, Darwin foi incapaz de perceber como as características são transmitidas de uma geração para outra. O cientista britânico se agarrou às teorias erradas, mas que eram dominantes em sua época. Acreditava que a característica do pai e da mãe se misturam no filho, da mesma forma que acontece em uma lata de tinta. E seu grande erro foi ter ignorado que o mecanismo de seleção natural que ele mesmo concebeu não podia funcionar sob essa suposição da hereditariedade por mistura. A teoria da seleção natural de Darwin não teria funcionado sem a explicação de Mendel, que mostrou que as características hereditárias seguem regra de proporção, em que alguns traços são dominantes sobre outros. Ernest Rutherford nasceu na Nova Zelândia no dia 30 de agosto de 1871. Cresceu e fez seus estudos na cidade conhecida como Nelson.
Em 1893, graduou-se em matemática e física na Universidade de Wellington. Ganhou uma bolsa na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e lá realizou pesquisas sobre partículas atômicas eletricamente carregadas, denominadas íons. Em 1899, partiu para o Canadá, pesquisando o urânio na Universidade McGill de Montreal. Constatou um tipo de radiação emitido por esse elemento. Era facilmente bloqueado por uma folha fina de metal. Denominou-se de partículas alfa. Descobriu também outro tipo de radiação, mais penetrante e bloqueada com folhas mais densas de metal, que batizou de raio beta. Em 1910, Rutherford estava estudando a trajetória de partículas e a interação entre a radiação alfa e os materiais. Nessa ocasião, ele detectou que havia uma limitação no modelo atômico apresentado por Thomson, o modelo atômico de Thomson. Rutherford fez uma câmara metálica fechada e nela colocou um pequeno recipiente de chumbo com um fragmento de polônio. Na frente desse recipiente tinha uma abertura. Ele posicionou uma lâmina de ouro bastante fina, coberta por uma película de sulfeto de zinco. Tudo isso estava conectado a um microscópio que era capaz de girar 360 graus em torno da lâmina de ouro. O objetivo era analisar a incidência das partículas que penetravam através da folha e desintegravam-se espontaneamente de elementos radioativos naturais. Era possível ver cada incidência de partículas sobre a película de sulfeto de zinco, através de um ponto destacado no microscópio. Rutherford anotou a inocência de partículas nos mais diversos ângulos de forma que pudesse analisar cuidadosamente o seu comportamento. A partir de sua análise, Rutherford verificou que o comportamento das partículas era padronizado. A maior parte delas conseguia atravessar a folha, embora com alguma dificuldade. Outras ficavam bloqueadas, enquanto havia ainda algumas que nem sequer eram afetadas. Rutherford concluiu que havia muitos espaços vazios e que o centro do átomo era muito menor considerado todo o seu diâmetro. Assim, ele descobriu a eletrosfera, ou seja, o átomo era formado por um núcleo onde havia carga positiva concentrada por uma eletrosfera onde se concentrava a carga negativa. Rutherford ganhou inúmeros prêmios com as suas descobertas e também teve uma grande importância para o desenvolvimento da física e da química atômica e também é considerado o pai da era nuclear. Ele morreu em Cambridge, na Inglaterra, em 19 de outubro de 1937, aos 66 anos, devido a uma complicação na hérnia. Uma das primeiras utilizações da máquina a vapor foi para a fabricação de tecidos. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito e o lucro dos donos das fábricas também. As fábricas se espalharam rapidamente e provocaram mudanças profundas no modo de vida e na mentalidade de milhões de pessoas. Os historiadores chamam esse período de primeira revolução industrial. Máquina de Héron. Essa máquina funciona a partir da transformação de energia térmica em energia mecânica. O que ocorre é o seguinte: uma esfera oca possuindo dois tubos dobrados em sentidos opostos e contendo a água é colocada sobre uma fonte de calor. O vapor sai por esses tubos, ocasionando a rotação da esfera. Quando a água recebe energia térmica proveniente da fonte de calor, ela passa a forma de vapor e sai de forma rápida, ocasionando movimento. O funcionamento do motor a combustão interna. Os motores de combustão interna são baseados no princípio de que os gases se expandem quando são aquecidos. Controlando-se a expansão dos gases, pode-se obter pressão, a qual será utilizada para movimentar algum órgão da máquina, tendo-se assim a transformação da energia calórica do combustão em energia mecânica no órgão motor da máquina. Como funciona uma locomotiva a vapor? A locomotiva, assim como qualquer máquina a vapor, utiliza a pressão do vapor para produzir movimento. Na locomotiva, o combustível é a madeira ou carvão, que se queima em um forno. A combustão esquenta uma caldeira que há água, produzindo vapor, como em uma panela de pressão. O vapor se encontra em alta pressão. O vapor sai, então, por um duto e chega a um cilindro, no qual entra por uma válvula de admissão.
A alta pressão em que o vapor se encontra faz com que ele entre com violência e empurre o pistão que existe dentro do cilindro. Para retornar à sua posição inicial, o pistão faz com que o vapor, que perdeu pressão, saia por uma válvula de escape. O movimento dos pistões da locomotiva se transmite para as rodas por meio de um sistema biela-manivela. Funcionamento da geladeira. O compressor comprime o gás de amônia. O gás comprimido esquenta quando é pressurizado. As serpentinas parte traseira deixa que o gás de amônia quente dissipe seu calor. O gás de amônia se condense em amônia líquida a alta pressão. A amônia líquida a alta pressão flui através da válvula de expansão. Você pode pensar que a válvula de expansão é um pequeno buraco. Em um lado do buraco está a amônia líquida e a alta pressão. O outro lado do buraco é uma área de baixa pressão, pois o compressor está sugando o gás desse lado. A amônia líquida imediatamente ferve e evapora, e sua temperatura cai para menos 32 graus Celsius. Isso faz com que a parte interna fique fria. Esse gás de amônia frio é sugado por um compressor e o ciclo se repete. James Joseph nasceu no dia 3 de setembro de 1814 em Londres, Inglaterra. Morreu no dia 15 de março de 1897, também em Londres. Matemático inglês, foi o primeiro a usar o termo matriz para indicar uma tabela regulamentar de números. Era amigo do matemático inglês Arthur Cayley. 1821 mais 74 igual a 1895, com o qual desenvolveu a álgebra das matrizes. Em particular, ele usou a teoria das matrizes para estudar a geometria da alta dimensão. Ele também contribuiu para a criação da teoria dos divisores elementares de matrizes lambda, após de Morgan, que foi o primeiro presidente da Sociedade de Matemática de Londres. Sylvester se tornou o segundo presidente dessa sociedade. Arthur Cayley nasceu em 16 de agosto de 1821 e morreu em 26 de janeiro de 1895. Foi um matemático inglês que deu grande contribuição ao avanço da matemática pura, se formando em 1842 na Faculdade de Trinity, Cambridge. Depois ele entrou em lei e foi admitido em 1849 para a Barra de Londres. Cayley desenvolveu a teoria invariância algébrica e o seu desenvolvimento de geometria não dimensional foi aplicado em física para o estudo da quantidade contínua de espaço. O trabalho de Cayley em matrizes algébricas serviu como uma fundação para a mecânica quântica, que foi desenvolvida por Werner Weissenberg em 1925. Cayley também sugeriu que a geometria euclidiana e a geometria não euclidiana são tipos especiais de geometria.